Querida alma, hoje os anjos me pediram para trazer até você uma mensagem que não pode mais esperar. Há uma inquietação no ar, uma vibração que pulsa forte entre dois corações que não conseguem mais se esconder um do outro. Há alguém que pensa em você 24 horas por dia. Sim, 24 horas. Mesmo quando está rodeada de compromissos, pessoas ou distrações, é o seu nome que sussurra na mente dessa pessoa. Ela tenta afastar os pensamentos, tenta seguir com a vida como se nada estivesse fora do lugar. Mas há um vazio tão grande, tão profundo, que nenhuma distração consegue preencher. E o mais impressionante, esse sentimento cresceu no silêncio, no segredo, no espaço onde as palavras nunca foram ditas. Você pode estar se perguntando, será que essa pessoa ainda sente algo por mim? A resposta dos anjos é clara, sim, e mais do que nunca. A intensidade dos sentimentos que ela carrega por você é como um rio que transborda silenciosamente, mas de forma avassaladora. E há algo que talvez você não saiba. O arcanjo Samuel, aquele que guia os caminhos do amor verdadeiro, ouviu um pedido feito por essa alma inquieta. Um pedido que pode mudar absolutamente tudo. Essa pessoa já não dorme tranquila. E não estou dizendo isso de forma poética ou simbólica. Literalmente, as noites dela são povoadas por pensamentos, lembranças e sentimentos que têm o seu rosto, o seu jeito, o seu nome. Ela acorda com a sensação de ausência, como se tivesse sonhado com algo muito bom, mas ao abrir os olhos, tudo escapa. E o mais curioso, isso não acontece de vez em quando. É todos os dias. Você está no pensamento dela desde o primeiro momento do dia até o último segundo antes de dormir. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu sou inesquecível e mereço um amor que me escolha todos os dias. Agora, continuando a mensagem, os anjos mostram que essa pessoa vive uma espécie de prisão emocional. Ela sorri para o mundo, mas dentro de si guarda uma angústia que ninguém vê. Sabe aquela dor que você carrega em silêncio, aquele sentimento de que algo essencial está faltando? É exatamente isso que essa pessoa sente. E o mais surpreendente é que essa ausência tem nome, tem cor, tem voz. É você. Mas por que então essa pessoa não aparece? Por que ela não toma uma atitude? Os anjos me revelam que há uma mistura de medo, orgulho e insegurança. Ela teme não ser mais bem-vinda na sua vida. Teme que você tenha seguido em frente, que já tenha deixado para trás tudo o que um dia viveram. E isso a paralisa, porque para ela, você nunca foi apenas uma lembrança. Foi a única certeza, num mundo cheio de dúvidas. Essa pessoa tenta se convencer de que está tudo bem. Sai com outras pessoas, se envolve em conversas, em novos projetos, mas é tudo raso, tudo sem cor, porque a alma dela sabe o que quer. E o que quer é você. A energia entre vocês ainda está viva, e você já deve ter sentido isso. Talvez nos momentos em que, do nada, o nome dela surgiu na sua mente, ou quando um lugar, uma música, ou até um cheiro te fez lembrar de algo que parecia enterrado. Isso não é aleatório, são os sinais. Sinais de que há algo ainda em movimento, algo que não foi resolvido. Os anjos dizem que o pedido feito ao arcanjo Samuel foi simples, mas poderoso. Em um momento de desespero, essa pessoa clamou por ajuda. Pediu para ser guiada de volta a você, para ter uma segunda chance, para desfazer os nós que o orgulho e a vida fizeram. E quando uma alma fala com sinceridade, o céu escuta. O que vai acontecer a seguir pode ser mais intenso do que você imagina. O universo já começou a mover peças invisíveis. Sincronicidades estão surgindo. Você pode começar a perceber que tudo ao seu redor parece estar conspirando para que esse reencontro aconteça. Uma ligação perdida,
um perfil que aparece do nada nas redes sociais, um recado através de terceiros. Nada é coincidência quando o amor verdadeiro está em jogo, mas há algo que você precisa saber. Essa conexão não é qualquer uma. Os anjos me mostram que vocês possuem um elo espiritual muito forte, como se tivessem feito um pacto de alma antes mesmo de estarem aqui. E por isso, por mais que o tempo passe, por mais que tentem seguir caminhos diferentes, sempre acabam voltando a se encontrar, nem que seja em pensamento. Essa pessoa já tentou te esquecer, já tentou arrancar você da memória, mas a cada tentativa a dor aumentava, porque o que vocês viveram não foi superficial, foi profundo, foi verdadeiro. E isso, minha querida alma, é impossível de apagar. Os anjos me mostram agora um momento que está se aproximando, uma revelação, algo que essa pessoa vai ouvir, ver ou sentir, que será como um empurrão divino, algo que vai levá-la até você. E quando isso acontecer, você precisará estar preparada, porque essa reaproximação não será tímida, será intensa, será carregada de emoção. Mas há uma pergunta que os anjos querem que você comece a refletir agora. O que você sente? Porque quando essa pessoa bater à sua porta, talvez, de forma literal ou simbólica, você será convidada a olhar para dentro de si e decidir: você ainda quer esse amor? Ainda acredita que vale a pena? Não há certo ou errado. Não há caminho perfeito. Há apenas aquilo que faz seu coração bater mais forte. E os anjos estarão com você, qualquer que seja a sua decisão. Essa história ainda não acabou. E o que está prestes a acontecer pode ser a resposta que você esperou por muito tempo. Você já percebeu como certas dores não gritam, mas pesam em silêncio? Há sentimentos que não fazem alarde, mas que insistem em estar ali, como uma sombra que acompanha cada passo. Essa pessoa, que não consegue te tirar da cabeça, está vivendo exatamente isso. Ela sorri para os outros, segue com suas tarefas, mas dentro dela existe uma dor que ela não consegue mais disfarçar. E essa dor tem um único motivo: a ausência de você. O que os anjos me mostram agora é algo que pode tocar profundamente seu coração. Essa pessoa está se desfazendo por dentro. Ela revive momentos com você como se tudo tivesse acontecido ontem. Os risos, as conversas, os gestos simples. Ela se pega lembrando do jeito como você olhava para ela, das palavras ditas no meio de uma tarde qualquer. E cada memória vem com uma mistura de saudade e arrependimento, porque no fundo ela sabe que perdeu algo muito precioso. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa pessoa tem sentido que está sendo observada pelo universo. Ela tem tido pequenos sinais, sutis, mas constantes. Pode ser uma música que toca em um lugar inesperado, o seu nome aparecendo em conversas aleatórias, ou até sonhos, onde você surge com nitidez assustadora. E esses sinais a perturbam, porque, por mais que ela tente ignorar, algo dentro dela grita que você ainda é parte essencial de sua história. E nesse momento de confusão, ela se voltou ao céu e pediu ajuda. Com a alma despida de orgulho, pediu ao arcanjo Samuel que mostrasse um caminho, que trouxesse clareza, que desse uma nova chance. E o céu respondeu, não com palavras, mas com movimentos, com sensações, com aquilo que os olhos não veem, mas que o coração sente. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 999 para clamar. Essa sequência numérica carrega a força do encerramento de ciclos e o início de algo muito mais verdadeiro. Ela fortalece essa conexão invisível que existe entre vocês e prepara o terreno para o que está por vir. E se essa mensagem tem tocado seu coração, de alguma forma, considere apoiar esse canal com carinho.
através do botão que aparece como um gesto de gratidão. Isso ajuda a manter viva a missão de espalhar luz, conforto e verdades profundas que muitas vezes o mundo tenta calar. Mas voltando a essa alma que sente tanto por você, ela se vê presa em um ciclo onde tenta te esquecer, mas tudo a leva de volta a você. O cheiro de um perfume, o timbre de uma voz parecida com a sua, até mesmo uma simples frase dita por alguém é suficiente para desestabilizá-la. Porque nada é neutro quando o coração ainda sente. E o dela sente. Sente com intensidade, com urgência, com medo. Sim, há muito medo. Ela teme não ser mais suficiente para você. Teme ter demorado demais. Teme que sua ausência tenha deixado marcas irreversíveis. E, principalmente, teme que, mesmo voltando, você não a aceite mais. Ela está nesse ponto agora, de refletir sobre os erros, de pensar em tudo o que poderia ter sido diferente. E talvez, pela primeira vez, está sendo sincera com seus próprios sentimentos, porque já não consegue mais viver na mentira de que te esqueceu. Os anjos mostram que algo vai acontecer em breve. Uma notícia, uma movimentação inesperada, talvez até um reencontro do acaso. E esse evento será como um empurrão final para que essa pessoa tome coragem. Pode ser algo pequeno para quem vê de fora, mas para ela será um sinal claro de que chegou a hora de agir. E quando isso acontecer, haverá lágrimas, porque toda essa contenção emocional está prestes a se romper. Há um rio de emoções represadas e ele vai transbordar. Pode ser que ela chegue até você insegura, hesitante, testando o terreno. Mas basta um gesto seu, um olhar, para que tudo venha à tona. Você já sentiu essa conexão no ar, não já? Às vezes parece que ela está por perto, mesmo quando não está. E isso não é imaginação. É a energia que ainda vibra entre vocês. É o elo que o tempo não conseguiu romper. É o chamado das almas que se reconhecem, mesmo quando o mundo tenta separá-las. E os anjos dizem: essa história não terminou. Está apenas começando a mostrar sua verdadeira força. Mas aqui vai uma pergunta importante que precisa ser feita agora. Você ainda acredita nesse amor? Porque quando essa pessoa decidir se abrir, não haverá mais como fingir. Ela virá com o coração exposto, talvez pela primeira vez. E a escolha de permitir ou não esse recomeço estará nas suas mãos. Você tem o poder de guiar essa história para um novo capítulo, ou encerrá-la com paz no coração. E está tudo bem, qualquer que seja a sua escolha. Os anjos não impõem destinos, eles oferecem caminhos, e esse caminho está sendo iluminado, agora para você. Essa pessoa que antes fugia do que sentia, agora implora em silêncio por uma chance. Ela pode não ter dito isso ainda, mas tudo ao seu redor mostra que ela está se preparando para te procurar. Pode ser com um gesto tímido, uma mensagem inesperada, ou um reencontro que parecia impossível. Mas esse contato virá, porque o pedido que ela fez ao arcanjo Samuel foi sincero, e o céu escuta os corações que se rendem com verdade. Agora, algo precisa ser dito com toda a clareza. Não tenha medo de sentir. Você não precisa decidir nada hoje, mas permita-se ouvir seu coração sem medo do passado, porque talvez o que está por vir seja exatamente o que sua alma pediu em silêncio por tanto tempo. Os anjos continuam me mostrando imagens cada vez mais claras sobre essa pessoa. Há algo nela que mudou. Uma inquietação tomou conta dos pensamentos, como se a alma estivesse chamando por uma resposta que só você pode dar. E não se trata apenas de saudade, é um clamor por cura, por verdade, por reencontro. Essa pessoa tem sentido uma urgência quase física de te procurar, como se algo dentro dela gritasse que o tempo está se esgotando. E de certa forma, está. Mas por que esse sentimento está tão intenso agora? Os anjos explicam que há ciclos
em nossas vidas que, mesmo que adiados, uma hora precisam se cumprir. Essa pessoa tentou resistir, ignorar, fingir que o que sentia por você era apenas uma lembrança bonita. Tentou se ocupar, tentou preencher o vazio com outras pessoas, outros caminhos. Mas o vazio continuou ali, intacto, porque ele tem a sua forma, a sua energia, o seu nome. E agora, cada tentativa de fuga tem se tornado mais difícil. Cada lembrança se tornou mais nítida. Cada silêncio entre vocês pesa como uma montanha sobre o peito dela. Ela já não consegue mais fingir que esqueceu. Porque não esqueceu. Você ainda está presente no riso que ela não consegue dar por inteiro. Na paz que nunca voltou a sentir desde a sua ausência. Nos pequenos detalhes do dia, onde tudo parece apontar para você. E por mais que ela tente esconder isso do mundo, há algo que ela não consegue esconder de si mesma. Você ainda é o amor que nunca foi superado. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, voltando à mensagem dos anjos, essa pessoa está sendo levada, quase empurrada, por uma força maior que ela própria. Pode até parecer para os outros que está tudo sob controle, mas dentro dela há um turbilhão. E os anjos dizem: esse turbilhão é o reflexo da energia que você ainda provoca nela. Mesmo sem dizer uma palavra, você continua sendo a presença mais forte no coração dela. Ela tem vivido dias confusos. Em alguns momentos, sente coragem suficiente para te procurar. Em outros, é tomada pelo medo de rejeição. Ela já ensaiou conversas, já imaginou reencontros, já visualizou até a sua reação ao vê-la. Mas sempre acaba recuando. E por quê? Porque ela sente que pode não ser mais suficiente para você, porque carrega culpa, insegurança e um receio imenso de que o tempo tenha te mudado a ponto de não reconhecê-la mais. Mas os anjos mostram que há algo que está prestes a romper essa barreira. Um acontecimento, talvez pequeno aos olhos do mundo, mas grandioso para o coração. Algo que a fará perceber que não pode mais viver com essa dúvida, que precisa de uma resposta. E essa resposta, ela sabe, só virá de você. Você pode estar se perguntando: mas se ela sente tudo isso, por que ainda não veio? A resposta está na complexidade das emoções humanas. Às vezes o medo da dor é maior que a própria dor. Às vezes a insegurança paralisa mais do que a ausência. E é exatamente esse o caso. Essa pessoa tem medo, não de você, mas de encarar o que sente. Porque sabe que uma vez que disser em voz alta, nada será como antes. Os anjos me dizem que essa pessoa pensa em você todos os dias, várias vezes ao dia. Às vezes são pensamentos breves, outras vezes longas reflexões. Ela lembra de momentos exatos, uma risada sua, uma conversa simples, até uma troca de olhares que para ela foi inesquecível. E cada lembrança vem carregada de emoção, porque você marcou não apenas a história dela, mas a alma. Ela pode até não demonstrar, pode até parecer distante, fria ou indiferente, mas tudo isso é proteção, uma armadura criada ao longo do tempo para esconder a verdade que grita dentro dela. E essa verdade é simples: ela ainda te ama. Os anjos me mostram que ela está mais próxima do que nunca de tomar uma atitude, que as resistências internas estão se desfazendo, que algo vai acontecer que a fará entender que não pode mais esperar. Pode ser um sonho revelador, uma conversa com alguém próximo, ou até um momento de solidão tão profundo que a faça sentir que não há mais como viver com esse silêncio. E quando isso acontecer, ela virá. Talvez com receio, talvez sem saber o que dizer, mas virá. E você, querida alma, precisa estar preparada, porque quando essa pessoa reaparecer,
virá carregada de sentimentos guardados, de verdades não ditas, de medos e esperanças. E tudo isso será entregue nas suas mãos. Você será convidada a olhar nos olhos dela e enxergar o que ainda existe por trás da dor e do orgulho. Os anjos dizem que esse reencontro, se acontecer com os corações abertos, pode ser curador para ambos. Pode trazer respostas, cura e até uma nova chance. Mas essa escolha será sempre sua. Nada te será imposto. Nenhum destino é fixo. Tudo depende da sua verdade. Por isso, olhe para dentro de si. Sinta. Pergunte ao seu coração se ainda há algo a ser vivido com essa pessoa. Se a resposta for sim, permita que a energia desse reencontro chegue até você com leveza. Se for não, tudo bem. Você também tem o direito de seguir em paz, sabendo que deu o seu melhor. Os anjos continuam me revelando imagens nítidas, como se estivessem abrindo um livro cheio de sentimentos que estavam escondidos há muito tempo. A sensação é clara. Essa pessoa, que pensa em você constantemente, está à beira de uma transformação que pode mudar o curso da vida de vocês dois. E essa mudança não é apenas emocional, é espiritual. Há algo no coração dela que finalmente está pronto para se abrir, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. E tudo começou com aquele pedido silencioso feito ao arcanjo Samuel. Um pedido simples, mas cheio de verdade. Me dá uma chance de reparar o que eu deixei quebrar. Ela não disse isso em voz alta. Talvez nem tenha verbalizado com clareza, mas a alma falou. E quando a alma fala com sinceridade, o céu escuta. O pedido foi ouvido. O arcanjo Samuel acolheu esse clamor com ternura, e desde então o universo começou a mover peças invisíveis. Pequenos detalhes foram ajustados. Situações se rearranjaram. E o caminho de vocês começou a se alinhar novamente, mesmo que você ainda não tenha percebido por completo. E sabe por que você está lendo essa mensagem agora? Porque você também pediu. Talvez não com palavras exatas, mas com aquele pensamento que veio antes de dormir, com aquele momento em que olhou para o nada e sentiu uma ausência, com aquela sensação de que algo importante ainda não foi encerrado. Você e essa pessoa se conectaram em um ponto muito além do físico. E essa conexão está ativa, viva, pulsante. Há algo que você precisa saber. Essa pessoa tem vivido dias de revisitação do passado, e isso tem sido doloroso, não apenas por lembrar de você, mas por perceber o quanto foi difícil carregar essa ausência por tanto tempo. Os anjos me mostram cenas em que ela se vê diante de fotos, músicas, objetos, e sente uma mistura de saudade e arrependimento. Ela se pergunta onde estaria agora se tivesse feito escolhas diferentes. Ela se questiona se ainda há tempo. E, querida alma, é aí que entra a parte mais profunda dessa revelação. Essa pessoa não está apenas pensando em te procurar. Ela já começou. Mesmo que não de forma direta. Talvez tenha visitado suas redes sociais. Talvez tenha feito perguntas sobre você para alguém em comum. Talvez tenha escrito e apagado mensagens. Esses pequenos movimentos, por mais tímidos que pareçam, são gritos do coração que ainda não encontrou coragem para se mostrar por completo. Mas a coragem está vindo. E quando vier, será como uma enxurrada. Porque guardar tanto sentimento por tanto tempo tem um limite. E o dela está chegando. Há algo ainda mais importante que os anjos querem te dizer. Essa pessoa precisa de cura. E essa cura está, em parte, ligada a você. Não porque você tenha a obrigação de curá-la, mas porque a verdade que existe entre vocês é o que pode libertar os dois. Quando duas almas se amam, mas se afastam por medo, orgulho ou desencontro, uma parte delas fica presa no tempo. E agora, o tempo está pedindo para ser liberado. Você já sentiu essa energia, como se algo estivesse prestes a acontecer, como se de repente o ar estivesse mais denso,
carregado de emoção. Isso é real. É a vibração dessa conexão agindo. E os anjos me mostram que, nas próximas semanas, algo vai acontecer que deixará isso ainda mais evidente. Pode ser um sonho, um reencontro, uma notícia inesperada. Pode até ser uma coincidência que parece simples, mas que mexe com o seu coração de um jeito que você não consegue explicar. Quando isso acontecer, lembre-se, o céu está trabalhando. E essa movimentação é uma resposta ao pedido que foi feito por vocês dois. Mas atenção, essa reaproximação não virá pronta. Ela virá cheia de dúvidas, talvez com lágrimas, talvez com confissão. Essa pessoa virá frágil, mesmo tentando parecer forte. Porque o amor que sente por você é real, mas o medo de te perder para sempre a assombra todos os dias. Ela pode tentar agir com naturalidade, pode vir com uma desculpa, qualquer algo trivial. Mas não se engane, cada palavra será cuidadosamente pensada, cada gesto será carregado de esperança. E é nesse momento que você precisará escutar não apenas com os ouvidos, mas com o coração. O que os anjos pedem agora é que você se prepare internamente, que se fortaleça emocionalmente, porque esse reencontro, se acontecer, pode ser um divisor de águas. Pode trazer alívio, lágrimas e também respostas. Pode abrir portas para um novo começo ou encerrar ciclos com paz. Mas, acima de tudo, será um momento de verdade. E não há nada mais curador do que a verdade. Essa pessoa vai te falar coisas que talvez você nem imagine. Vai te contar sobre o que sentiu nos momentos em que estiveram distantes. Vai revelar que tentou seguir, mas tudo parecia incompleto. Vai dizer que te vê até em lugares onde você nunca esteve, que o mundo perdeu um pouco da graça quando você foi embora. E aí, querida alma, você terá a chance de responder, de dizer o que também ficou guardado, de curar, de perdoar, ou, se for o caso, de seguir em paz. Essa história ainda não chegou ao fim. E ao que tudo indica, um novo capítulo está prestes a começar. Os anjos me pedem que você escute com o coração o que está prestes a ser revelado, porque agora, mais do que nunca, você precisa saber de algo essencial. Essa pessoa que pensa em você a todo instante está à beira de quebrar o silêncio que a sufoca há tanto tempo. E quando ela fizer isso, o impacto será profundo. Não apenas para ela, mas para você também, porque há muito mais envolvido do que você imagina. Há um sentimento que nunca deixou de pulsar, mesmo quando o tempo passou, mesmo quando a vida levou vocês para caminhos diferentes, esse amor permaneceu. Ele sobreviveu às dúvidas, aos medos, aos erros, e agora, como uma semente que resistiu ao inverno mais rigoroso, está prestes a florescer. Mas antes disso, você precisa entender algo. Essa pessoa também sofreu. À sua maneira, em silêncio, ela viveu os mesmos vazios, as mesmas angústias. Ela tentou se proteger do que sentia, mas não conseguiu. Porque o amor verdadeiro não é algo que se guarda em uma gaveta da memória. Ele ressurge, ele insiste, ele clama. Você já sentiu isso também. Nos momentos em que pensou que já tinha superado, mas bastava uma lembrança, uma palavra, uma sensação, e tudo voltava. Não é coincidência, é conexão. E essa conexão é o que trouxe você até essa mensagem, porque o céu queria te preparar para o que está por vir. Essa pessoa está mais vulnerável do que nunca, mas também mais corajosa, porque há um impulso dentro dela que diz: se eu não fizer isso agora, posso perder o amor da minha vida. E essa frase tem martelado os pensamentos dela todos os dias. Ela está começando a entender que o orgulho não vale mais a pena, que o tempo não cura o que não foi resolvido, que fingir que não sente não a protege, só a machuca ainda mais. E você, querida alma,
também foi tocada por esse movimento. Você já percebeu sinais, já teve sonhos, já sentiu uma saudade sem explicação, porque, mesmo à distância, os corações de vocês continuam se comunicando. É como se as almas estivessem chamando uma à outra, tentando se reencontrar em um ponto onde tudo possa finalmente ser dito com verdade. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. Uma conversa, um encontro, um gesto inesperado, algo que trará essa pessoa até você. E quando isso acontecer, não será casual. Será o resultado de tudo o que foi sentido, vivido, calado. Ela pode chegar tímida, com receio, testando o terreno. Mas por trás de cada palavra haverá um pedido. Ainda posso entrar no seu coração? E é essa pergunta que os anjos querem que você comece a refletir desde já. Porque o momento está próximo. E quando ele chegar, será forte, será intenso, será real. Essa pessoa vai contar sobre os momentos em que pensou em te escrever e não teve coragem, sobre as músicas que ouviu e lembraram você, sobre os dias em que viu seu nome surgir do nada, e isso foi como uma facada no peito. Vai confessar que, por mais que tenha tentado, não conseguiu te arrancar de dentro. E talvez ela chore, porque carregar tudo isso por tanto tempo é cansativo. E agora, tudo quer vir à tona. E você, o que vai dizer? Os anjos me mostram que você também tem uma história dentro de si. Sentimentos que ficaram guardados. Palavras que não foram ditas. Emoções que, mesmo silenciadas, continuam vivas. Esse reencontro, se você permitir, será o espaço onde tudo isso poderá se libertar. Mas atenção, esse momento exige coragem. Exige presença, exige verdade. Não será um conto de fadas com promessas vazias. Será uma oportunidade real de encarar o que ainda vive entre vocês e decidir o que fazer com isso. Pode ser o início de uma nova fase. Pode ser a cura que faltava. Pode ser até o encerramento que liberta. O que importa é que será verdadeiro. Que os anjos estarão com vocês dois, guiando cada palavra, cada olhar, cada emoção. Eles dizem que esse reencontro não é apenas um acerto de contas do passado. É também um presente do céu. Uma chance de se reconectar com aquilo que faz o coração vibrar de verdade. Porque você merece um amor que não fuja, um amor que fique, que escolha você todos os dias, que te veja por inteira e mesmo assim decida ficar. E os anjos dizem, se essa pessoa estiver pronta para te oferecer isso, você vai sentir, vai saber. Porque a alma reconhece quando o amor é sincero. Mas se ao olhar nos olhos dela você perceber que ainda há dúvidas, que ainda há medos que dominam, tudo bem. Você terá sabedoria para decidir. Porque você também cresceu, também aprendeu, também entendeu o valor do seu amor. O mais importante agora é que você esteja aberta para ouvir, para sentir, para escolher com consciência. Porque esse momento não será apenas sobre ela, será sobre vocês dois e, principalmente, sobre você, querida alma. Os anjos me pedem para encerrar essa mensagem com uma frase que você precisa guardar. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu aceito viver o que o amor ainda tem para me revelar. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.